Quantas vezes, por conta de nós não consultarmos o Senhor, não nos encontramos em situações difíceis, muitas vezes em enrascadas, por causa do fato de que nós não buscamos a Deus e de uma maneira muitas vezes obstinada tomamos decisões que poderiam ser evitadas. Quantas vezes? Bom dia! Tudo bem aí com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Prontos para mais uma reflexão no nosso canal Meditar. Já quero pedir para você, se você é novo por aqui, fazer tudo isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo isso aqui para ajudar a gente a crescer, para divulgar, compartilhar com mais pessoas, alcançar o maior número de pessoas para serem abençoados. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Estive pensando aqui num assunto. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, sabedoria de Salomão, no capítulo 11, no verso 14, ela diz assim, olha, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Um outro texto nesse sentido que eu gosto muito, já até falei aqui no canal, a gente encontra um pouquinho mais para frente, no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, verso 18, quando a palavra de Deus assim nos diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E 2 versículos para frente, no 21, é o texto que eu gosto demais. Diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ouvir o Senhor, ouvir e buscar a direção do Senhor. Quantas vezes, por conta de nós não consultarmos o Senhor, não nos encontramos em situações difíceis, muitas vezes em enrascadas, por causa do fato de que nós não buscamos a Deus e de uma maneira muitas vezes obstinada tomamos decisões que poderiam ser evitadas. Quantas vezes? Eu quero ler para você um texto que a gente encontra lá no livro de Josué. Josué é um homem de guerra, estrategista, sucedeu Moisés, e por conta de um erro banal, pagou um preço muito caro. E esse texto a gente encontra lá no livro de Josué, no capítulo 9, que eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra de Deus em Josué 9. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E
todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Depois você lê todo esse capítulo aqui. Mas para você entender o que está acontecendo aqui. Quando Josué começou a conquistar as cidades da além do Jordão, Jericó, Ai, o povo daquela região ouviu o que Deus de Israel estava fazendo. Deus estava exterminando todas as cidades inimigas e tomando posse delas. E os gibeonitas sabiam que eles eram os próximos da fila a serem dominados por Israel e consumidos. E eles usam de uma estratégia. Fingem ser integrantes de uma jornada longa, põem roupas velhas, odres rotos, pães bolorentos, sandálias velhas. E eles vêm até Josué e falam assim: olha, os nossos pais disseram tudo que vocês têm feito, eles viram o Deus que vocês servem e eles pediram para a gente vir aqui e se apresentar como seus servos para se unir com vocês. E aí, o interessante é a gente notar que Josué, um homem, um general de guerra inteligente, estratégico, ele comete um erro. E esse erro está lá no versículo 14 desse texto, desse capítulo. Quando a Bíblia diz assim: então, depois que eles contam toda essa mentira para o povo de Israel, a Bíblia diz assim no verso 14: então os israelitas tomaram da provisão que eles traziam e não pediram conselho ao Senhor. Ah, que está o problema. Eles não consultaram o Senhor. E eles se associam com os gibeonitas. Eles acreditam naquela mentira e acolhem os gibeonitas como parte do seu povo. Ora, qual era a instrução de Deus com os povos daquela terra? Extermine, acabe com eles. Porém, Josué vinha de vitórias grandes, tinha acabado de conquistar Jericó, numa dependência total do Senhor. E por um momento, achando que eles estavam bem, caminhando muito bem, numa situação e numa decisão que parecia muito simples, eles não consultam ao Senhor. E sabe, meu irmão, não consultar o Senhor naquela ocasião custou tão caro para Israel, que Israel acolheu aquele povo. Eles, como generais, deram a palavra do Senhor para aquele povo que os acolheriam. E por conta disso, eles assumem um compromisso de cuidar, de acolher os gibeonitas. E isso lá na frente custa muito caro para eles, porque eles precisam defender os gibeonitas dos reis que subiram depois contra eles. Eles assumiram um compromisso, eles empenharam a palavra deles e não podiam voltar atrás. Por quê? Porque não consultaram ao Senhor. E quantas vezes não acontece assim com você, comigo? Coisas simples, talvez, do nosso dia a dia, onde nós não consultamos o Senhor e depois nos encontramos em situações difíceis de serem resolvidas, que poderiam facilmente ser evitadas, porque lá na frente o problema nos encontra. Quando a gente toma decisões por nossa própria conta, sem consultar o nosso Deus, a gente muitas vezes paga um preço muito caro e temos que arcar com prejuízos que não estavam nos planos de Deus para nós.
E às vezes isso perdura por anos, por causa de uma decisão errada, onde nós não consultamos o Senhor. Nós passamos anos de nossas vidas tendo que administrar uma decisão mal tomada, onde o Senhor não fora consultado. Quer ver algumas frases que talvez você se identifique com alguma delas? Não era para casar, não era para comprar, não era para fazer aquela sociedade, não era para assinar aquele contrato, não era para permitir esse namoro. Quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se nós consultássemos o Senhor? Quanta dor de cabeça evitada se, ao invés de nos deixarmos levar pela nossa obstinação e o desejo de resolver logo aquilo, sem buscar o Senhor. Quantas dores de cabeça poderiam ser evitadas? E a gente tem um versículo que fala dessa obstinação, sabe? Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 15, nos versos 22 e 23. Quando Saul, na sua obstinação, faz aquilo que o Senhor pediu para ele não fazer, faz aquilo que o Senhor não tinha para ele. O profeta Samuel encontra Saul e diz assim, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, verso 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Elas voltaram, você percebeu? Essa época do ano só dá elas. Querem aparecer mais que eu aqui, mas são muito bem-vindas. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Olha a seriedade da obstinação. Quando nós deixamos a vontade de Deus de lado para fazer aquilo que o nosso coração quer e deseja ardentemente. Então, meu irmão, minha irmã, coloque o Senhor nas suas decisões. Deixa Ele dar o norte, a direção, o sim, o não. Deixa Ele ser a balança na sua vida. Deixa Ele ter a palavra final. Sabe? Salmo 37:5 nos ensina uma coisa muito preciosa. Quando diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que o Senhor encontre em nossas vidas a primeira posição, o primeiro lugar, nas nossas tomadas de decisões. Que Ele seja consultado antes das nossas decisões e não depois, quando a gente corre para Ele para pedir socorro, para Ele consertar o que nós fizemos de errado. Não precisa ser dessa forma. Busque ao Senhor antes. Ele tem o melhor para você, sempre. E aí você vai começar a experimentar uma vida que flui a partir da orientação e do sinal verde dele, e não das nossas decisões precipitadas, que invariavelmente acabam mal. Então pensa isso. Dê a primazia para o Senhor na sua vida. Ele tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Coloque Ele em primeiro lugar. Busque orientação dele. E só então, depois de ouvi-lo, faça aquilo que precisa ser feito. Que o Senhor te abençoe.